Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer então hoje um breve comentário bíblico a respeito de 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. É pouco, né? Mas o assunto é importante. Então diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? No final do capítulo 2, que nós vimos no último estudo, o que nós percebemos? Que o apóstolo Paulo, então, falando de tudo aquilo que é o triunfo do Evangelho, e falando, então, que nem todo mundo, na visão do ministério apostólico, na verdade, é verdadeiro, e que há alguns que, na verdade, podem mercadejar a palavra de Deus, tendo, quem sabe, alguns interesses que não são sinceros e não são íntegros. Ele falando essa coisa, dizendo assim, mas há alguns, ele vem falar de novo aqui em alguns. Mas antes disso, visto que aquilo que ele disse no final do capítulo 2 poderia parecer aos seus contradizentes uma ênfase para que eles pudessem dizer que Paulo tem o queixo erguido, é soberbo. Então o que nós vimos aqui? O apóstolo entra e diz o seguinte: olha, porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Porque aquele que louva a si mesmo está fora da casa, como se diz, né? Não tem um bom senso. Mas ele diz assim: ou necessitamos, como alguns, ele fala dos mesmo alguns, ou dos muitos que pudessem ter lá no capítulo 2, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Olha só, então o apóstolo Paulo estava mencionando que alguns desses mestres, possivelmente, mais corretamente falando, mestres judaizantes, que pudessem então trazer coisas da lei e querer que os cristãos, judeus e gentios, pudessem vir a guardar, na graça de Deus, algumas coisas da lei, como a circuncisão, o sábado, os dias de festa e assim por diante. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele diz assim: olha só, quer dizer que essas pessoas que chegaram até vocês, eles trouxeram na mão uma carta de recomendação. Quer dizer, vocês não os conheciam, mas eles trazem uma carta de recomendação. E essa carta de recomendação fez com que vocês os ouvissem. Mas ele está dizendo o seguinte: olha só, ou nós, ou no caso eu, Timóteo, Silas, necessitamos de carta de recomendação? Na verdade, nós não necessitamos, mas esses alguns necessitam. E eles têm carta de recomendação para chegar até vós. Ou carta de recomendação de vós, para chegar em um outro lugar. Então o apóstolo Paulo está visualizando dois caminhos. Eles chegam aos coríntios recomendados através de carta, e é possível que os coríntios, ou uma parte dos coríntios, tenham recomendado através de carta a seus conhecidos de um outro lugar, dando um aval em cima de tais pessoas que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. Está combatendo. Né? Então, já falamos antes que ao longo do livro de 2 Coríntios ele vai defender fortemente seu ministério apostólico, e ele vai dizer o seguinte, então. Antes de falar isso, eu quero dizer uma coisa. O que é uma carta de recomendação? O apóstolo não está condenando uma carta de recomendação, que é, na verdade, hoje podemos ver, né, uma carta, então, que o irmão sai de uma igreja, quem sabe lá de um outro estado, que ele congregou 2 anos, 5 anos, 10 anos, ou de uma outra cidade, e traz uma carta de recomendação escrita pelo seu pastor ou pela liderança da igreja, a qual declara aquilo que ele fez. Que ele fez como cristão ao longo do tempo que conviveu com aquele pastor, com aquele ministério, de maneira que essa igreja que o recebe, porque ele mudou de cidade, ou porque ele mudou de estado, ou porque certamente também
tem um chamado, não sei, uma coisa que possa ser necessário isso. Algumas igrejas usam isso até hoje. Então o apóstolo Paulo não está contrariando a carta de recomendação, mas ele está dizendo que alguns precisam de carta de recomendação, mas ele não precisa. Ele não precisa. E ele vai dizer por quê. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Bom, o que o apóstolo fala aqui? Primeiro ele diz assim, vós sois a nossa carta. Como se fosse a carta dele, pudesse colocar aqui Timóteo e Silas, né? Ou Silvano, que é o mesmo nome. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Bom, vós, Coríntios, sois a nossa carta. Só que essa carta está escrita nos nossos corações. Só que mais abaixo, depois ele diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. E ele vai dizer, escrita, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas vai estar escrita nas tábuas de carne do vosso coração. Parece que há uma contradição aqui. Mas, olha, no entendimento que eu recebi, eu penso que tem uma tranquila explicação. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Bom, quando o apóstolo Paulo diz que os coríntios são a carta dele, a carta de apresentação dele, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês, coríntios, são fruto do meu ou dos meus companheiros, do nosso trabalho apostólico. Vocês são fruto do nosso apostolado. Vocês são fruto do nosso apostolado. Então, e vou dizer mais, não tem como isso não ser verdade. Nós temos afetos por vocês. Por isso que vocês sois a nossa carta pública, mas que está escrita nos nossos corações, porque nós falamos de vocês em tudo que é lugar que nós vamos, porque temos afeto por vocês, porque foi nós que pregamos o Evangelho para vocês. E, na verdade, ela é conhecida e lida por todos os homens. Tanto nos lugares aonde nós vamos, aonde nós falamos, mas também daquilo que as pessoas conhecem, tanto as pessoas que estão próximas de vocês, como aquelas que vêm de vocês ou passam por vocês, elas dão testemunho que realmente a graça de Deus está no meio de vocês. Então, o apóstolo Paulo, primeiro diz assim, olha, vós sois a nossa carta, que está escrito nos nossos corações. Por que então? Porque vocês são fruto do ministério apostólico que Deus nos deu. E, na verdade, nós temos afeto por vocês. Ela é conhecida, essa carta é conhecida e lida por todos os homens, né? De maneira que todo mundo sabe, ou muitas pessoas sabem, daquilo que aconteceu no meio de vocês. Aí ele diz o seguinte, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Aí ele está entrando num outro contexto, que é um reconhecimento do apóstolo, que eles são fruto da ação e da vontade de Cristo. Porque ele diz assim, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, mas escrita não com a tinta que pode se apagar, algo que pode se perder, se borrar, mas com o Espírito do Deus vivo. Então agora ele está dizendo o seguinte, olha, vocês são a carta, sois a carta de Cristo, porque a obra que foi feita no meio de vocês é uma obra feita por Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito de Cristo, o qual, na verdade, não escreveu algo que pode ser apagado, mas ele escreveu não nas tábuas de pedra, mas
ele escreveu nas tábuas de carne do vosso coração. Isso aqui faz uma alusão, porque no Velho Testamento está fazendo uma alusão à lei e à graça. Então ele está como que dizendo assim, olha, na verdade, vocês são a nossa carta, estão escritos no nosso coração. E todo mundo conhece isso, todo mundo pode ler isso. Não, são fruto do nosso apostolado e nós temos, está no nosso coração porque nós temos afeto por vocês. Como pais amam os seus filhos espirituais. Mas vocês são a carta de Cristo. E quem escreveu e operou na vida de vocês foi o Espírito de Cristo segundo a graça de Deus. Porque o coração de vocês, ele foi trabalhado pelo Espírito Santo. E os frutos que existem no meio de vocês são verdadeiros. Vocês receberam a palavra do Evangelho, vocês receberam o Espírito Santo, há uma obra transformadora, santificadora na vida de vocês, de maneira então que vocês são fruto da ação do Espírito de Cristo segundo o Evangelho de Cristo que foi pregado por nós, ministrado por nós. Então, de certa forma, na segunda vez que ele fala que, no caso, sois carta de Cristo, na verdade, ele está glorificando a Jesus e dizendo que tudo aquilo que ele fez e alcançou, na verdade, apenas como aquele que ministra, mas na verdade quem opera, quem age e quem fez a transformação na vida dos coríntios foi o Espírito de Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Que aquilo que o meu apostolado, ele não precisa de carta de recomendação, porque aquilo que eu fui e levei para vocês foi o Evangelho que foi testificado pelo próprio Espírito de Deus, que transformou a vida de vocês de maneira que em todos os lugares, ou as pessoas que conhecem vocês, sabem que vocês não são mais os mesmos. De maneira que a palavra que foi pregada, que produziu essa transformação, não segundo uma lei exterior, mas segundo a ação do Espírito Santo, mediante a graça de Deus nos corações de vocês, fez com que essa carta, na verdade, ela esteja com toda a certeza escrita dentro do coração de vocês, e somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Porque esse também é o propósito de Deus, segundo a graça e não segundo a lei. Bom, falando dessas coisas, eu quero dizer, meus queridos, que vamos falar aqui um pouquinho como é que se aplica um pouco isso hoje, a respeito das cartas de recomendação. Naquele tempo, então, não tinha telefone, naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tínhamos como nos comunicar. Então, observe que Paulo não condena a carta de recomendação, mas, de certa forma, ainda que algumas igrejas a usem hoje, é possível que uma pessoa saia de uma igreja e chegue na outra e diz, eu congreguei naquela igreja há tanto tempo, o pastor pode levantar o telefone, ligar para o número da igreja e falar com o pastor, com a liderança e buscar uma informação. Não? Então, não seria tão necessária hoje uma carta de recomendação. Isso é a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou dizendo que essa carta de recomendação, ela não é condenada. Na verdade, quem sabe, até conhecermos, né, alguém, pudéssemos deixar essa pessoa, quem sabe, esperando tanto tempo no banco. Tá brincando, né? Hoje as igrejas recebem alguém sem carta de recomendação, um mês depois o cara já está até liderando o grupo de louvor. Deixa eu dizer uma coisa. Na verdade, ainda que eu diga que não seja tão necessário termos a carta de recomendação, é extremamente necessário que aquele que recebe alguém numa igreja possa saber quem é essa pessoa, para que não venha, quem sabe, pessoas que não têm o coração tratado, que tenha lá no fundo, quem sabe, algumas práticas destruidoras da igreja. Como que, pastor? Fofoca, contenda, tem uma característica rebelde, né? ou tem um coração magoado e coisas semelhantes, né? Como também, então, podendo ser uma pessoa que recebeu de Deus uma direção de sair da sua atual congregação e estar num outro ministério, que também poderia ser, então, avaliado de uma maneira correta, positiva, como servo, né? Como uma pessoa que foi fiel enquanto esteve no outro ministério, que nisso já se poderia, então, saber que essa pessoa está numa outra condição dentro de um princípio
de não ter que esperar tanto tempo para que essa pessoa pudesse se encaixar e também servir na nova igreja que ela entra. É importante, sim, que venhamos a ter esse tipo de conversa. E muitas igrejas estão sofrendo porque não há carta de recomendação, ou melhor, não há carta, mas não há recomendações. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo tinha uma ousadia tremenda aqui. Por que ele tem essa ousadia? Porque ele sabe que Jesus Cristo e o Espírito Santo testificaram do que ele pregou, transformando a vida dos coríntios. Então aqui está a firmeza dele. Não era só palavra, ele transmitiu a palavra e Deus operou, cooperando não só pelos sinais, meus queridos, mas o maior milagre que existe não é um milagre físico, é o milagre da transformação. Se o Espírito de Cristo transformou, colocando a vontade de Deus no coração dessas pessoas, é porque o ministro era de Cristo. Então, falando isso, eu vejo que esse assunto se torna importante, né, na medida que nós possamos ter, com toda certeza, como apóstolo, né, uma certa ousadia em relação a onde somos colocados como ministro, desde que o nosso testemunho seja verdadeiro. Bom, aí cada um tem que se cuidar para que possa, então, ainda que imperfeito, porque todo mundo é imperfeito, possamos andar de uma maneira que realmente possamos ser uma imagem daquilo que a palavra de Deus espera que venhamos a ter como ministros. E que a igreja possa reconhecer seus ministros. Meus queridos, vamos convir, o tempo que vivemos, às vezes a gente pode dar muito mais valor. Por exemplo, você não me conhece, se você não é da Igreja Família da Fé, você não me conhece. Quem sabe eu vou ser mais importante do que o teu pastor que te cuida? Você me conhece pelo vídeo, você não me conhece pessoalmente. Eu posso representar alguma coisa aqui. O fato de eu ter um conhecimento não significa que eu vivo aquilo que eu estou ensinando. Então vamos convir. Às vezes, assim como chegou em Corinto os falsos mestres, chegam, quem sabe até mesmo pela internet, alguns que falam coisas diferentes, e nós então, né, apreciando a eloquência, ou quem sabe a multidão, ou quem sabe alguma coisa, podemos abrir os ouvidos do coração para permitir que tais ensinamentos que não são corretos segundo a Escritura, que tem uma versão errada da Escritura, existem algumas teologias erradas, que na verdade fazem com que venhamos, com o passar do tempo, poder errar na fé, no sentido de andar naquilo que é a verdade de Deus. Então, fiz aqui uma abordagem, coloquei então algumas coisas que podem ser semelhantes, devemos ter cuidado sim, como os coríntios deveriam ter cuidado com esses falsos mestres, nós devemos reconhecer aqueles que Deus tem colocado sobre nós e são responsáveis, de maneira que nós convivemos com essas pessoas, ainda que elas não sejam perfeitas, mas nós sabemos o seu porte. Aqueles que vemos de longe não sabemos o seu porte, ainda mais se eles mesmos estão se recomendando a si mesmos. Né? Cuidado, todo homem que se gaba, tem uma coisa errada nisso aí. Que Deus te abençoe.